Se você acredita que a morte é o fim, ou que a vida é só isso que a gente vê, que a gente toca e que a gente mede com os olhos do mundo, esse vídeo pode virar uma chave importante dentro de você. Hoje eu quero te contar o que essa série me fez sentir, pensar, lembrar e principalmente relembrar que a vida continua, que a consciência é eterna e que a espiritualidade não é uma crença, mas sim uma experiência que é vivida. Olá, eu sou a Camila Menezes, fundadora do Espaço Asha, e aqui a gente fala sobre espiritualidade, autoconhecimento e propósito. E hoje eu quero compartilhar com você os pontos mais marcantes da série Vida Após a Morte, que ela está disponível no Netflix, e o que essa série nos revela sobre consciência, sobre reencarnação, mediunidade e sobre o sentido real da nossa existência por aqui. Um dos episódios mais impactantes para mim é o primeiro, que ele traz relatos de experiência de quase morte, ou seja, pessoas de diferentes culturas, religiões, níveis sociais, todas relatando um mesmo padrão. Um túnel, uma sensação de paz, um desligamento do corpo físico, uma presença amorosa, encontros com entes queridos que já se foram e uma consciência muito expandida, mesmo com o cérebro inativo. Isso nos mostra algo essencial, que a consciência não está limitada ao corpo físico. A vida não acaba com a morte física. Existe algo maior e mais inteligente que continua depois da morte. E o mais bonito, muitas dessas pessoas que vivem essa experiência voltam com a mensagem de que ainda tem algo a cumprir por aqui. E isso fala do quê? De missão, de propósito e de alma. No segundo episódio, a série mergulha no universo da mediunidade e ela explica de forma simples a diferença entre tipos de mediunidade, como por exemplo a mediunidade física, a mediunidade mental, mostrando inclusive estudos científicos que comprovam o aumento da atividade cerebral em médiums durante um transe. E mais uma vez, a ciência e a espiritualidade se encontram, porque é assim que tem que ser. E mais importante que isso, qualquer pessoa pode se abrir para essa conexão. Para isso, é preciso elevar a sua vibração e fazer um trabalho responsável de educação e desenvolvimento mediúnico. É claro que sim, existem fraudes, existem charlatanismo. Sim, existe, como em tudo nessa vida, mas isso não invalida a verdade e a existência do plano espiritual. Com discernimento, com confiança e com responsabilidade e sensibilidade, sim, é possível se comunicar com o invisível, seja através de uma parte nossa, que é totalmente conectada com o nosso espiritual, o nosso eu superior, como também com outros seres do plano espiritual. E depois nós vamos para o terceiro episódio, e eu confesso que esse foi um dos episódios que mais me tocou, porque ele fala de algo que muitos de nós já sentimos, mas muitas vezes a gente duvida, que é a presença de quem já partiu. A série, ela mostra como esses sinais podem vir através de cheiros, de músicas, de sincronicidades, de sonhos e até mesmo de objetos específicos. E traz relatos que não têm explicação racional, mas tem toda a verdade que é vibracional. E esse episódio me lembrou muito da minha avó, de como eu me conecto com ela através de um colar, que é esse colar aqui. E como essa comunicação, quando ela é acolhida, isso ajuda muito no nosso processo de luto, porque nos lembra que eles não se foram para sempre, eles só se mudaram de plano e que eles estão sim por perto e que um dia nós iremos nos reencontrar. Esse colar aqui, ele foi um presente que eu recebi da minha avó após a sua morte. É isso mesmo. A minha avó morreu, era 2021, se eu não me engano, e logo em seguida, depois de um tempo, eu estava num momento que eu estava muito desconectada da espiritualidade e eu estava sentindo essa necessidade de me conectar mais. Então, eu já estava aqui morando em Bragança, eu comecei a buscar centros, né? Porque como eu recentemente que eu tinha me mudado para cá, eu ainda não conhecia centros e foi depois de alguns meses da morte da minha avó, eu estava conversando com uma conhecida e ela me indicou um centro. Ela falou, olha, eu frequento um centro,
vou te levar lá, vamos lá, você vai gostar e tudo mais. E eu falei, tá bom, eu acho que eu tô vivendo esse momento, vai ser muito bom pra mim. E eu fui nesse centro e eu passei pelos atendimentos com os guias. E quando eu cheguei, eles me deram esse colar. Eles pegaram esse colar e falaram, a gente estava esperando por você. Aí eu fiquei, né, eu já fiquei meio assim, é a primeira vez, né, a gente acaba, né, fica um pouco de insegurança. E aí eles falaram, a gente estava esperando você, a gente tinha que te dar esse presente, a gente estava aguardando para te dar esse presente, que é de uma pessoa muito especial, que te ama muito, e eles não falaram quem era a pessoa, mas eles trouxeram, né, que era uma pessoa que tinha muita conexão e tudo mais. E ok. Aí eu fui embora. Eu, inclusive, vivi uma experiência que depois, né, do atendimento, teve uma palestra. E nessa palestra, essa amiga que estava comigo, que me levou lá, ele falou sobre mim nessa palestra. Porque eu acho que o centro estava me esperando lá e eles me citaram na palestra. E citaram também sobre esse presente. E nesse momento da palestra, a minha amiga falou que ele falou que foi a minha avó, né, que me deu. Mas eu acho que no momento eu não consegui, eu não peguei, não captei, não ouvi. E aí eu fui embora e ela me falou isso depois. E eu chorava de emoção, de conexão, porque eles me falaram outras coisas. Na palestra também que eles me citaram, eles falaram outras coisas também em relação à minha espiritualidade, aos meus guias. Então foi uma experiência muito forte, que eu não estava esperando aquilo. E aí quando eu cheguei e eu fiz toda essa conexão de que esse presente era da minha avó, primeiro que foi maravilhoso, eu tava sentindo muita força e assim, eu tinha muita conexão com a minha avó. Então, ter recebido esse presente foi um grande conforto. E o que aconteceu? Alguns dias, eu não lembro se foi na mesma noite ou alguns dias depois que isso aconteceu, eu sonhei com a minha avó. Eu sonhei não, né? Pra mim foi um desdobramento, não foi um sonho, foi um desdobramento, onde eu estava com a minha avó. E a minha avó, ela estava mais nova, porque isso é normal de acontecer. Às vezes a gente visualiza os nossos entes queridos que já se foram, mais novos, né? Num aspecto físico mais novo. Então ela estava muito mais nova e ela me abraçava e ela falava, nossa, que bom que você recebeu o meu presente. Que bom que você recebeu o meu presente. Quando eu acordei, eu lembrava disso, lembrava da cena, tudo foi completamente vívido, foi muito vívido. E é difícil eu lembrar meus sonhos, viu? E eu lembrei de todos os detalhes. E aí foi uma confirmação de que, de fato, esse presente foi um presente da minha avó e que esse objeto, esse colar, é um objeto onde a gente se conecta. Né? Onde eu me conecto não só com a minha avó, como também com a minha espiritualidade. Então é um colar que me traz muita força, é uma guia que realmente me traz muita força, muita conexão, muita confiança e muita fé. Então esse episódio assim mexeu muito comigo porque me relembrou dessa experiência, que foi uma experiência inesquecível e uma grande confirmação do plano espiritual, da espiritualidade, em um momento que eu realmente estava precisando. Um outro ponto muito emocionante que acontece na série é o relato de pessoas que, momentos antes de morrer, veem familiares falecidos. E estudos mostram que essa experiência, ela traz conforto, traz paz e traz alívio para quem está partindo e também para quem está ao redor. Inclusive eu li um livro que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que fala muito sobre isso. Inclusive é um livro maravilhoso, vai ter vídeo dele aqui em breve. E é importante a gente ver a morte como um portal e que ninguém atravessa esse portal sozinha.
sempre vai existir um amparo espiritual real, amoroso e presente ali. E mais uma vez eu vivi uma experiência dessa com a minha avó, onde eu morava com a minha avó, né? Morei muitos anos com a minha avó, e nos últimos anos de vida dela, ela ficou acamada. E eu lembro de uma época, ela tinha uma questão, né? Tava com uma questão no joelho, e eu lembro de uma época que ela tinha piorado muito do joelho, ela realmente não estava conseguindo andar, e de madrugada eu acordei e a porta estava aberta, né? A gente deixava a porta aberta para escutar caso ela chamasse a gente, e eu vi médicos, né? Eu via que eram médicos, enfermeiros, e eu lembro que eles eram japoneses, assim. Eu lembro que eles visitaram a minha avó quando ela, né, de madrugada, e estavam prestando todo o cuidado, né? Isso era um sonho, mas na verdade não era um sonho, porque eu vivi isso, né, quando eu tava dormindo, e aí eu lembro que eu tinha a sensação de abrir o olho assim, e eu tava vendo aquilo, só que eu fechava, porque a minha mediunidade, ela não é de ver. Então, eu ver é muito raro, muito raro. E eu não tava preparada para essa experiência. Então eu abri o olho, eu ficava assim, tipo, meu Deus, eu tô vendo isso. Eu fechava, e eu comecei a sentir muito medo, porque eu nunca tinha vivido a experiência de ver. E eu comecei a sentir muito medo, comecei a orar, e eu falava, meu Deus, é loucura da minha cabeça, né? Coisa que muitas vezes a gente pode achar, mas não era loucura. Por quê? E aí eu vou explicar. No dia seguinte, a minha avó, ela acordou e ela começou a falar, né? Eu lembro que meu primo foi visitar ela, meu primo é fisioterapeuta, foi visitar no dia seguinte, ver como ela tava, e ela começou a falar, eles vieram aqui, eles me ajudaram. Ela começou a falar da experiência que eu tinha visto e que ela provavelmente também viu, porque isso é muito comum também, né? Pessoas que estão próximos da partida, é muito comum elas verem, elas escutarem. E minha avó, ela frequentemente ela falava que ela via pessoas que já tinham partido, que estavam ali presentes, ela via animais, gatos, toda hora ela falava, esse gato tá aqui, né? E a gente não tinha gato. Então ela tinha muitas dessas experiências, mas a gente nunca tinha tido uma experiência compartilhada, né? Onde eu tinha vivido a experiência e depois ela relatou, sem uma saber, né? A mesma experiência. Então foi confirmado ali que houve de fato um trabalho espiritual acontecendo, né? De cuidado, e depois disso ela teve uma melhora. Eu lembro que ela melhorou muito. Ainda ela não estava próxima da época da morte dela, mas ela tinha tido uma grande melhora no joelho dela. Então percebem o quanto essa experiência, ela traz um conforto, ela traz uma paz, porque a gente sabe que, principalmente nesse momento que a gente está próximo a partir, nós não estamos sozinhas. Nós estamos sendo amparadas, sempre amparadas pela espiritualidade. E essa experiência que a gente viveu trouxe conforto não só para ela, mas como para mim também, né? Então é realmente muito gratificante ter vivido essas experiências e ter tido essas comprovações do plano espiritual e de que a todo momento nós estamos sendo amparadas por ele. E por fim, no último episódio, a série fecha com chave de ouro, trazendo relatos de reencarnação. Esse também é um dos meus episódios preferidos, na verdade todos são, e especialmente de crianças. Crianças que se lembram com detalhes minuciosos da vida que elas viveram antes. Nomes, datas, lugares, informações que foram inclusive confirmadas depois. Coincidência? Acaso? Chame do que quiser. Nós chamamos de véu do esquecimento, né? Que é quando a gente nasce,
a gente esquece quem a gente foi, justamente porque lembrar poderia nos prender a dores antigas, né? Porque muitas vezes vivemos experiências difíceis. Mas algumas pessoas acabam vindo com essas frestas abertas desse véu do esquecimento. E isso nos lembra que somos muito mais do que só essa vida. E que a gente volta para refinar, para aprender, para evoluir, para curar e para completar ciclos. E essa série confirma aquilo que tantas tradições, filosofias espirituais já sabiam. A morte não é o fim. A consciência não morre com o corpo. Existe uma rede invisível de amor, de guiança, de propósito, sustentando e amparando a nossa existência. E se a vida continua, eu te pergunto, o que você está fazendo com a sua vida agora? Deixo você com essa pergunta. E se por acaso você já teve alguma experiência espiritual que você não sabe como explicar, ou você sente que você está em busca disso, em busca de algo maior, eu te convido a abrir espaço para isso na sua vida. Espiritualidade não é sobre respostas prontas, é sobre presença, é sobre escuta, é sobre abertura para algo além da nossa existência material. E se esse vídeo ressoou com você, deixa aqui nos comentários. Você já viveu alguma experiência de conexão com o invisível? Vamos juntas nessa jornada de espiritualidade, consciência e propósito.